Bom dia, meu nome é Matheus Silva Oliveira e eu vou dar início à apresentação do seminário da disciplina de fotogrametria e fotointerpretação, cujo tema é sensoriamento remoto nas atividades agropecuárias. Os discentes são Arlindo, João Pedro e eu, Matheus Silva. Então, primeiramente vamos falar o que seria o sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto ele é definido como uma ciência que ela obtém informações sobre um determinado ponto, uma determinada área ou até um determinado fenômeno. Ele obtém por meio de análise de dados que elas são obtidas através de um aparelho, um sensor, que esse sensor ele não está ligado diretamente com a área observada. O que seriam essas áreas observadas? Seriam, por exemplo, pastagens, florestas, áreas agrícolas, zonas urbanas, então tudo isso seria avaliado por esse sensor. Então, resumidamente, o sensoriamento remoto ele é um sensor que obtém esses dados, obtém essas informações, transforma em imagens sem estar ligado diretamente com a área observada. Então, aqui na imagem vocês podem ver como funciona essa captação desses dados. No caso, o Sol, que é a fonte de radiação eletromagnética, ela vai emitir essa radiação na superfície da Terra. Quando em contato com a superfície da Terra, ela vai refletir essa radiação, essa reflectância dessa radiação, que vai ser absorvida pelos sensores dos satélites. E no sensor, lá no satélite, vai ser transmitido esses dados para a estação de recepção e processamento de dados. Esses dados são recebidos por um satélite. Lá nessa estação vai ser transformada esses dados em imagens. Então, como funciona o sensoriamento remoto? O sensoriamento remoto ele depende de 3 elementos importantes para o seu funcionamento, sendo ele o objeto ou a área observada, que foi já citado antes, que pode ser florestas naturais, pastagens, cidades urbanas, áreas urbanas, e logo em seguida vem a radiação eletromagnética, o REM, que são ondas ou partículas que se movem na velocidade da luz. E por último vem o sensor. Então, esses 3 elementos eles vão trabalhar juntos para produzir uma imagem. Como é que funciona mais ou menos isso? Para que haja a coleta das informações, o sensor ele precisa da radiação solar, que é refletida na superfície da Terra, e ela é captada por esse sensor. Logo em seguida, depois que esses sensores eles captam essa radiação em diferentes comprimentos de ondas, muitas vezes invisíveis a olho nu, eles convertem esses comprimentos de ondas em cores que são visíveis a olho nu. Logo em seguida, depois que os dados são coletados, eles são transmitidos para uma central, onde lá elas vão ser coletadas, guardadas e organizadas essas informações. Por exemplo, uma central que podemos citar é o SIG, que é o Sistema de Informações Geográficas. No Brasil, por exemplo, essas informações coletadas a partir do sensoriamento remoto, elas são muito usadas no INEP, no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, e também no IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Bem, quais os tipos de sensoriamento remoto? Existem 2 tipos de sensoriamento remoto, sendo eles sensores passivos e sensores ativos. Os sensores passivos, eles dependem exclusivamente de uma fonte de radiação eletromagnética, que seria o Sol. Então, eles dependem do Sol para produzirem seus dados. Já os sensores ativos, não, eles têm sua própria fonte de energia eletromagnética. Então, essa é a principal diferença de um sensor passivo para um sensor ativo. Sendo que o sensor passivo ele precisa da iluminação solar para poder produzir seus dados, ou seja, eles só funcionam pela manhã. E os sensores ativos não, eles podem funcionar tanto à noite como pela manhã, já que eles têm sua própria fonte de radiação eletromagnética. Agora vamos falar sobre o Sistema de Informação Geográfica, o SIG. Ele é um sistema capaz de criar,
armazenar e manipular os dados geográficos. Além disso, o SIG é aplicável a sistemas que realizam tratamentos computacionais de dados geográficos e armazenam a geometria e atributos dos dados georreferenciados. Isto é, ele consegue localizar um ponto na superfície da Terra e representar esse ponto em projeções cartográficas. Além disso, há diversas aplicações do SIG na agricultura, sejam elas em escala global, nacional, regional ou local. Utiliza objetos espaciais para representar o mundo real. Ele manipula as informações espaciais, construção de mapas temáticos e apoio na tomada de decisões. O SIG ele é um sistema muito importante para avaliação de cobertura vegetal e uso de terra, uma vez que ele consegue mostrar as alterações que houve ao longo dos tempos. Bem, o sensoramento remoto nas atividades agropecuárias. Em relação ao solo nas vegetações, podemos dar exemplo da espectroscopia de reflectância e a imaginamento em laboratório, campo ou orbital. Em relação ao rebanho e infraestrutura, podemos citar o processamento de imagens ópticas, o RPAS, que é o Remotely Piloted Aircraft System ou Drones. Dando continuidade ao sensoramento remoto nas atividades agropecuárias, na aptidão agrícola e processos erosivos, podemos citar o MDT, e o RPAS e o LIDAR. E na identificação de falhas de cultivos e outros parâmetros, podemos citar o processamento de imagens ópticas, o RPAS ou os drones. Com isso, eu encerro minha apresentação e meus colegas vão dar continuidade. Bom dia. Meu nome é João Pedro e vou dar continuidade à apresentação, cujo tema é sensoriamento remoto nas atividades agropecuárias. Então, a gente sabe que os tipos de sensores têm ajudado e muito no que diz respeito ao desenvolvimento agrícola. Isso se dá pelo quê? Pela facilidade de se obter os dados, né? Então a gente tem sensores remotos, como que o Matheus já falou anteriormente, né, que não precisa estar em contato direto com o alvo, né, e a gente possui o que é as imagens aéreas, de satélites e análise por infravermelho, dentre outras ferramentas. Já os sensores diretos, a gente tem um penetrômetro, sensores de umidade, pH e outros. Bem, o que vai diferenciar a utilização de cada um deles? Vai ser diferenciada pelo objeto a ser analisado. Se é a irrigação, se é controle de plantas daninhas. Então, para que servem esses sensores? Para você identificar algum problema que esteja acontecendo em sua lavoura e assim você possa corrigi-los. Nesse tipo de sensores, a gente tem os níveis de coleta, seriam os orbitais, suborbitais e em campo. No campo, os sensores diretos, a gente tem como exemplo o penetrômetro, né, que ele é penetrômetro que vai avaliar o quão aquele solo está compactado. Temos os sensores de umidade para saber se aquele solo está com a umidade adequada, se está tendo uma irrigação eficiente ou não, certo? Falando agora na aplicação do sensoramento remoto nas atividades agrícolas, a gente tem uma lista de aplicações. No entanto, eu destaquei algumas aqui que são bastante importantes na agricultura, né? A estimativa da biomassa e a produtividade da cultura, monitoramento do estresse hídrico e o vigor das plantas, a avaliação do estado fenológico. Bom, todas as aplicações, associando uma com a outra, é possível identificar com mais precisão algum problema na lavoura e fazer, como primeiro exemplo que está fazendo, uma estimativa da produtividade. Então, quando a gente faz uma associação entre a biomassa, né, por exemplo, você coleta uma imagem de uma determinada área, você pega e associa com um estado fenológico. Se ela corresponder a esse estado, então você pode fazer aí uma estimativa dessa produtividade. Caso contrário, não atenda com
o estágio fenológico, um grau de desenvolvimento da planta, é porque está tendo algum problema, né? Seja ele um estresse hídrico, seja ele casos de irrigação, excesso de irrigação, seja o mau desenvolvimento da planta por ervas daninhas, né, por falta de nutrientes. Então, com sensoramento remoto é mais fácil de identificar a área que está tendo algum déficit, né, pois geralmente na agricultura são áreas muito grandes, então não tem como você ter acesso a toda aquela área. Então, o sensoramento remoto ele vem para ajudar nesse quesito, né, pois fica mais fácil avaliar especificadamente a área que está tendo algum problema para poder solucionar o mesmo. Na tabela é possível verificar as bandas espectrais do sensor operacional Land Imaging, que é o OLI, né, a bordo do satélite Landsat 8. Então, na tabela a gente tem a banda, comprimento de onda, a resolução especial e a aplicação. Então a gente observa que para cada banda e comprimento de onda a gente tem uma aplicabilidade diferenciada, como por exemplo na banda 3, que é o verde, né, a gente tem uma variação no comprimento de onda de 0,53 a 0,59 e tem uma aplicação na reflectância de vegetação verde sadia. Isso se dá pelo quê? Se dá pela diferença na reflectância relacionada à cobertura vegetal, em que reflete a radiação em diferentes comprimentos de onda, certo? E por isso a gente tem essa variabilidade de banda e comprimento de onda com a sua aplicabilidade, como por exemplo também a gente tem o NIR, né, o infravermelho próximo, que faz o levantamento da biomassa, de elementos dos corpos de água. Temos o infravermelho de ondas curtas, né, que faz o mapeamento hidroterminal. Então aí vai variar sempre com a banda e o comprimento de onda, a sua aplicabilidade. Ainda falando das aplicações e dos tipos de sensores, na agricultura de precisão a gente tem as classificações que seriam em relação aos sensores. A gente tem os sensores ópticos, os térmicos e os elétricos. A gente já viu que na agricultura a gente tem várias aplicações. Então, para isso é necessário conhecer a classificação desses sensores para saber qual melhor se adequa, né, com o que você está tentando alcançar, tentando obter. Então, a gente tem os sensores ópticos, né, que são, em geral, espectrômetros utilizados para medir as características do solo, tais como analisar matéria orgânica e umidade. Já os sensores térmicos são utilizados para identificar diversos tipos de reação nos raios infravermelhos. O funcionamento se baseia basicamente na reflexão da superfície provocado pela luz solar, que a diferente temperatura corresponde a diferentes bandas térmicas, no caso, aliás, permitindo que ocorra a medição da superfície do solo. Já os sensores elétricos, eles permitem analisar as propriedades físicas e químicas do solo, através de quê? Através da condutividade elétrica. Essa condutividade elétrica varia de acordo com a concentração de íons e umidade e outros fatores que são analisados. Portanto, com esse tipo de sensor, é possível verificar o potencial hídrico, teor de nutrientes, umidade, solo e outros. Então, esses sensores eles vêm justamente para atender a necessidade da planta, né? Saber se está precisando de mais nutrientes ou não, de mais água ou não, certo? Com isso, a utilização adequada desses sensores é possível detectar as plantas daninhas, de insetos, contagem de fluxo de grãos e outros. Só para exemplificar os tipos de sensores, a gente tem nessa primeira imagem um sensor de umidade do solo em várias profundidades. Temos também aqui um medidor de condutividade elétrica e um condutor e um coletor de dados. Então, esse medidor de condutividade ele é acoplado ao trator e é percorrido pela área para ser em que os dados obtidos vão ser armazenados no coletor de dados,
que vai servir para a tomada de decisões. Georreferenciamento e o sensoriamento remoto. O geoprocessamento é um conjunto de técnicas e metodologias para obter, arquivar, processar e representar os dados georreferenciados. Então, o sensoriamento remoto e o geoprocessamento são considerados técnicas fundamentais para registrar a eficiência do uso da terra, especialmente ao longo prazo. Então, com a ajuda do sensoriamento remoto e o geoprocessamento, é possível definir então a aptidão agrícola. Por quê? Porque vai ser realizada uma série de análises, ao longo do tempo, e ver qual melhor atividade se adequa para uma determinada região. Em uma área muito grande, por exemplo, a gente tem vários tipos de solo, várias características de regiões diferentes. Sendo assim, é preciso monitorar essas áreas, Aqui, por exemplo, os satélites e os drones estão monitorando o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Então, antes de implantar um sistema desse, seria necessário fazer uma análise da aptidão agrícola para saber quais atividades melhor se encaixam para uma determinada área. Sensoriamento remoto e irrigação. Vemos as diferentes aplicabilidades do sensoriamento remoto na agricultura. Observa-se essa aplicação na irrigação também, em que, através de uma irrigação, possa estimar a evapotranspiração real, que ajuda a identificar a quantidade de água ideal, aplicada a abaixo ou superior. Qual o objetivo de fazer essa avaliação? Justamente saber se a irrigação está atendendo à necessidade da planta, A gente observa aqui uma aplicabilidade, esse anel formado por emissor entupido ou inadequado nessa primeira imagem. A gente observa aqui nesse anel, a gente tem uma área mais verde e uma mais clara. Isso pode se dar por essa área mais verde, ela está sendo mais irrigada do que a demais, que está uma coloração mais clara. Então fica fácil identificar se está tendo entupimento se está tendo uma irrigação adequada ou não. E os drones agrícolas, eles podem monitorar a irrigação antes e depois do plantio, justamente para certificar se está tendo uma irrigação eficiente no sistema e assim aumentar a produtividade. Bom, gente, dando continuidade ao conteúdo, eu vou comentar um pouco sobre o sensoriamento remoto na pecuária. A contagem automática de rebanho é feita através do processamento e análise de imagem por algoritmos programados para fazer a contagem de maneira precisa, ágil e eficiente. Esse é um dos meios que agora está disposto para os novos produtores, que é a utilização de sensoriamento remoto, que é a contagem feita através de drones, que antigamente a contagem era feita manualmente pelo produtor, onde o produtor tinha que se deslocar até o pasto. A partir daí ele ia reunir os animais, colocar no curral, onde seria feita a contagem de cabeça em cabeça, à medida que os animais iam entrando no curral. Isso demandava muito tempo, esforço, e além do mais, poderia correr risco de algum animal ferir aqueles que estavam levando até o local. Os acidentes podemos citar como que o animal tem um estresse, porque quando o animal tem estresse, ele fica agitado e é capaz de atacar a pessoa. E observando também que há uma perda na produtividade, no caso do rendimento do animal, perda de peso. Então, observando todos esses fatores, a gente observa que o sensoriamento remoto na pecuária foi uma alavanca que surgiu para facilitar a vida do produtor, além de ter uma melhor eficiência na pecuária. A aplicação do drone com relação à contagem de rebanho, o drone ele vai até a área onde estão animais e através de uma câmera acoplada ele faz as fotos e a partir dessas imagens ele faz uma contagem identificando quantos animais tem naquela propriedade naquele momento.
Com os dados já obtidos, a gente observa bem nesse quadrado aí que na primeira imagem foram contados 119 animais, o esperado era 136, teve uma eficiência de 88%. Já na segunda imagem foram contados 63 animais, o esperado era 72 animais e teve uma eficiência de 87%. Já na terceira imagem obtida pelo drone, foram contados 39 animais, o esperado era 41 animais e teve uma eficiência de 95%. E na última imagem obtida, foram contados 41 animais, o esperado era 40 animais e teve uma eficiência de 98%. A gente observa que a utilização do drone na contagem de rebanho é uma eficiência muito grande com relação ao produtor ter que levar o animal que está no campo até a área onde ele vai fazer a contagem, onde isso pode acarretar estresse no animal, pode acontecer algum acidente. Então, a utilização do drone na contagem do rebanho se tornou algo muito viável na pecuária. Outro uso muito importante na agropecuária do sensoriamento remoto se dá na identificação dos focos de incêndio. A gente sabe que quando chega o período de estiagem, o período da seca, a gente observa muitas informações nos meios de comunicação de queimadas acontecendo em plantações. E isso é uma coisa que, para disponibilizar equipamento que leve água até na fazenda, às vezes se torna algo muito demorado. E com a utilização de drones, isso é algo que acontece o quê? Rapidamente, porque ele pegou a água ali e se deslocar até o local que está acontecendo incêndio é algo bastante rápido, não demanda muito tanto tempo. E outro importante aspecto é também com relação ao rastreio dos animais. Às vezes o produtor quer saber aonde está a população de gado. Às vezes existe produtor que tem fazendas muito grandes e às vezes quer saber aonde está se concentrada a maior população de animais. Com a utilização do drone, ele não precisa se deslocar até o local para poder, em toda a sua fazenda, para poder fazer a identificação ou então rastrear os animais. Mas com a utilização dos drones, isso se tornou algo que é muito viável, porque apenas uma pessoa controlando um drone é capaz de identificar os animais, saber onde estão, tudo junto no mesmo lugar ou se estão muito dispersos durante aquela área. Outra grande utilização do sensoriamento remoto na produção agroindustrial, na gestão da produção avícola. Os sensores eles monitoram dados variáveis como CO2, consumo de água, consumo de energia, consumo de ração, luminosidade, mortalidade, operação de equipamentos, peso, precipitação, temperatura, umidade, direção do vento, velocidade do vento, além de compostos orgânicos voláteis. A gente observa que na granja, às vezes há muita morte de aves e às vezes pela grande quantidade, é difícil de se identificar. Às vezes achar uma ave morta naquele tanto de quantidade, às vezes de animais. E com a utilização do sensoriamento remoto, se tornou algo muito mais versátil, porque os sensores eles captam, eles detectam quando o animal está morto. Então, que dá um alarme para os controladores. Observa também a umidade também com relação dentro da granja. A gente observa que as aves elas são muito afetadas se as temperaturas estiver muito alta. Isso ocorre o que? Uma perda, no caso, com relação à perda de peso. Viu? E também a gente observa também em respeito à luminosidade, porque quando se trabalha com granja, o que mais ali que o produtor precisa é que o animal que ganhe peso rápido e a luz tem grande influência com relação a isso. Então, o uso do sensoramento remoto na parte da produção agroindustrial se tornou algo viável e de grande importância no meio da agropecuária.
E por fim, chegamos às considerações finais. Dados obtidos por sensoriamento remoto têm sido utilizados como ferramenta auxiliar nessa nova estratégia de gerenciamento que considera a variabilidade espacial dos fatores que interferem na produtividade da cultura. A utilização do sensoriamento remoto na agropecuária vem facilitar o diagnóstico especializado para subsidiar a tomada de decisões no manejo agrícola, no suporte à gestão operacional no manejo por sítio específico, podendo assim ressaltar o delineamento e a classificação de zonas de manejo dentro do talhão. A gente observa que com os dados obtidos através do sensoriamento remoto, o produtor vai ter uma melhor gestão dos recursos que ele dispõe, vai poder saber que tipos de manejo ele pode direcionar aquela produção. E assim ter uma maior rentabilidade na produção pecuária. Técnicas de sensoriamento remoto foram validadas e têm grande aplicabilidade na área agrícola, dentro do conceito de agropecuária. Porém, o custo e a falta de pessoal treinado ainda limitam muito o uso por parte dos usuários. Uma grande limitação do sensoriamento remoto através dos sensores passivos orbitais nas nuvens, atmosfera e revisita de imaginamento em tempo hábil para a decisão do manejo agrícola. Um ponto muito a ser alcançado, não digo que seja alcançado, mas solucionado. A questão que a utilização do sensoriamento remoto, muitas pessoas ainda não têm facilidade para utilizar essa tecnologia. Um dos grandes entraves com relação a essa nova tecnologia, porque precisa que a pessoa seja treinada e existem poucas pessoas no mercado de trabalho para poder fazer o uso dessa nova tecnologia. Então, ainda é uma limitação no sensoriamento remoto. E também, com relação a isso, nós temos também outra grande impedimento, que são a questão das nuvens, que pode atrapalhar na obtenção das imagens. E assim, nós chegamos à conclusão desse trabalho. Bom, essas são as nossas referências, da onde a gente obteve o nosso material de estudo. E a gente agradece pela compreensão das pessoas. E aqui estão os nossos contatos para possíveis informações.